Janela do Céu. Estamos de volta compartilhando a palavra com nosso irmão presbítero, da cidade de Porto Alegre, nosso irmão Valdemar Engel. E agora eu gostaria de perguntar como foi essa novidade, essa tua nova experiência como presbítero da igreja, como que o irmão se sentiu com esse chamado? O Senhor, Ele começou a trabalhar comigo algumas semanas antes, E a sensação quando eu tive, assim, quando eu comecei a sentir umas percepções íntimas do Senhor falando comigo, aquilo começou a me trazer a mesma sensação que eu tinha compartilhado antes, de muitos anos atrás, Quando eu tinha me visto pregando, porque eu estava entendendo que iam ruir muitas coisas ali para frente. Então o Senhor começou a mostrar para mim assim que eu creio que o maior impacto que eu tive foi ver assim que o resto de vida humana que eu tinha, eu não ia poder mais preservar. Que o Senhor inevitavelmente ia colocar e ia acabar destruindo isso, Então eu percebi assim, comecei a enxergar dentro de mim como eu tinha amor ainda pelas coisas do mundo e pelo meu eu. Como eu fazia esforço, quanta reserva de coisas eu tinha dentro de mim, E aquilo ali me impactou, eu digo, porque as coisas os meus planos naturais que eu tinha, aquilo que eu achava que eu podia, aquilo começou assim a se deteriorar dentro de mim, E Deus estava me mostrando que ia destruir mais ainda essas coisas naturais, que eram os sonhos, os planos, os intentos que eu tinha. E isso eu creio que foi um dos maiores impactos que eu sofri dentro de mim, Deus me guardou ali até para eu não adoecer, Porque eu estava assim começando a sentir assim calafrios no corpo, já que eu sabia que estava sendo muito forte isso, Então Deus, assim, creio que com esse chamamento que o Senhor fez no presbitério, o primeiro impacto foi dentro de mim, porque Deus começou a exigir de mim uma postura real no meu interior, não só externo, do meu interior, que a partir de agora tu vai ser servo, Agora tu não vai mais viver para ti. Eu tinha dias assim, antes disso, eu chegava, pensava assim, Senhor, a semana está tão corrida, Mas eu não tenho quase mais tempo para mim. Umas semanas antes de o Senhor me comunicar a respeito, do presbitério. Mas o Senhor sempre me trazia, Valdemar, te alegra porque tu tem ainda o final de semana livre. Amém, Senhor, então tá. Então agora não tem mais final de semana, não tem mais nada disso, Não tem mais dia, não tem mais noite, não tem mais nada disso, Então, eu me vejo assim, trabalhando sob pressão, O Senhor tem que trabalhar com pressão comigo, porque senão o negócio não anda, E a pressão é interna, A pressão sempre é interna. Então, creio que respondendo essa pergunta, o primeiro impacto foi dentro, Por saber assim que eu tinha daqui para frente a passar a servir o Senhor, servir os irmãos, pensar menos em mim, e que inevitavelmente as coisas que eu ainda tinha de planos dentro de mim de fazer, isso é tudo o Senhor estava anunciando já que ia ruir. É inevitável. Se eu aceitasse, poderia dizer não. Mas o Senhor não usou de grandes sinais externos para mim para testificar isso. O Senhor foi muito subjetivo. Ele só mostrou uma linha. Quer, não quer, não quer. Ele não mandou sinais que viessem a mexer com minhas emoções. Porque se eu usasse de testificações externas, fortes, sinais relevantes, aquilo ali me talvez assim até prejudicaria as minhas emoções para discernir o que realmente deveria fazer. Mas o Senhor mostrou assim, é isso. Então eu tinha que ter uma decisão ali. E o Senhor deixou minhas emoções bem abertas assim, sem outros sinais externos para mim
ter a realidade do que eu ia decidir. A realidade do que eu ia perder, porque o Senhor começou a mostrar isso para mim, né? E eu tive que tomar essa decisão com a minha consciência muito bem avivada, com as minhas emoções muito bem conscientes, tudo muito consciente dentro de mim, que ia começar isso, né? Então, creio que isso foi o maior impacto que eu sofri dentro de mim, né? Eu já vi também um outro irmão, né? Irmão Jefferson de Caxias do Sul, que compartilhou dessa mesma questão, né? De que quando Deus chamou ele para esse trabalho, ele pensou, e as minhas férias, né? E o mês que eu passava na praia, e as minhas coisas, né? Tudo com relação à vida pessoal, né? De desfrutar, ter aquele momento, né? Somente familiar, da vida natural. E que Deus mostrou para ele, né? Que agora ele ia ter que servir só ele. E ele pensava, né? Como que eu vou ficar na praia e a igreja daí, como vai ficar, né? Então ele tinha que tomar também aquela decisão e aquilo trabalhou bastante, né? Na vida de muitos irmãos que assistiram também o programa. Que realmente, quando Deus nos chama, nós temos que estar ali abertos, né? Integralmente, né? Para servi-lo. E sendo que o Senhor diz, né? Que aquele que quer servi-lo, né, tem que negar muitas coisas, negar a si mesmo, né? Ninguém pode amar mais os familiares do que a Cristo, diz na palavra. E que aquele que está na liderança é aquele que mais serve, né? Porque tem que estar servindo a todos, estar dando atenção e ajudando aqueles irmãos a serem servos de Cristo, né? E agora, como que está sendo essa experiência, né? Como que Deus já trabalhou dentro do teu coração agora na prática? Amém. Eu creio assim que essa experiência, o Senhor me mostra assim que formar um corpo para Cristo, cooperar como auxiliador idôneo para formar um corpo para Cristo, uma coisa não pode ser perdida de foco, né? Auxiliar os irmãos a serem servos do Senhor. Porque formando servos, você vai formar líderes. Formando líderes, você faz com que a igreja do Senhor possa ser expandida. Deus que faz isso, mas a gente coopera, né? E creio que fazer líderes ou formar servos, cooperar com o Senhor nesse aspecto, é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer, mas creio que isso não pode ser perdido, nosso foco disso, né? Então, o liberar vida para os outros, o auxiliar os outros a crescerem em vida, você tem que buscar essa maturidade interior também com o Senhor, ter essas experiências com o Senhor. E creio sim que uma das coisas que o Senhor mais trabalha comigo, né, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo um organismo vivo, ela precisa ser tratada pelo próprio Senhor, né? Tu não consegue mudar pessoas, mudar a mente de pessoas, tu lida com várias pessoas ao mesmo dia, com opiniões diferentes, tu vê pessoas assim que falam contigo, não concordam, tem outras pessoas que se dão bem contigo, então isso é uma das coisas assim que o negar-se, né, no relacionamento com os irmãos, isso é uma das coisas muito fortes, né? Outro detalhe que eu vejo assim também é com relação a nutrir com vida os irmãos e também com relação aos perigos espirituais que nós corremos, né? Porque a gente não tem noção do que é o mundo espiritual em nossa volta, né? O universo espiritual, a dimensão espiritual, o que existe de feras terríveis tentando nos destruir, a gente não tem noção do que é isso, né? E uma das únicas coisas que podem nos guardar e nos proteger é a obediência à palavra, né?
Não tem como uma pessoa que não obedece o Senhor ser mantida, né, no meio desse deserto que nós estamos. Porque é um verdadeiro deserto. Existem feras terríveis a todo momento inquirindo diante do Senhor a nossa vida, né, para nos destruir. E então, esse ponto assim que a gente tem que ter sempre em mente assim, a respeito desses perigos espirituais que a gente corre, que a gente depende do Senhor para tudo, né? Creio que o Senhor não mostrou para nós ainda a realidade que é, mas do quanto a gente depende da misericórdia dEle, da graça dEle, a gente não tem noção disso, a gente não tocou essa realidade ainda. Porque Deus, Ele pode, quando se retirar de uma pessoa, aquela pessoa, Ele pode de um dia para o outro, aquela pessoa ser tomada por trevas, perder a vida. E isso está nas mãos de Deus, né? Isso está nas mãos de Deus. Então o nosso trabalho assim, é a gente lutar muito, batalhar pela fé, para viver pela palavra, porque só isso eu vejo hoje em dia que vai nos guardar. Não tem mais nada. Isso aí é a única coisa que pode levantar créditos diante do Senhor pela tua vida, levantar créditos diante do Senhor, para que no momento difícil na tua vida, na provação severa, você possa ter ali um fio de aroma que Ele vai olhar para ti e vai te socorrer. Agora, se a gente não tiver a obediência da palavra, da vida prática, Deus, a gente fica totalmente à mercê desse deserto sombrio que a gente vive, que a gente nem tem noção que está em nossa volta e dentro de nós, né? Amém. Realmente, né? Como nós precisamos agora, nesses últimos tempos, nos apegar mais a Cristo, estarmos sempre vigiando e orando, porque à medida que se aproxima a volta do Senhor, a graça, né, vai diminuindo e os perigos de nós apostatarmos da fé são muito maiores. Por isso que o Senhor sempre nos adverte, né, a estarmos sempre meditando na palavra, a estarmos sempre nos alimentando, porque é através da nutrição espiritual que nós vamos estar fortalecidos contra essas setas, né, inflamadas do maligno. Mas à medida que nós rejeitamos a palavra de Deus ou escolhemos outros caminhos, ali a gente tem portas, né, abertas no nosso coração para que aqueles enganos, aquelas mentiras entrem no nosso coração e a gente perca, né, o caminhar do Senhor e acabe sofrendo, né, o dano da segunda morte, como diz na palavra, né? Mas o Senhor, Ele é rico em misericórdia e Ele sabe lidar, né, agir com cada um, conhece o coração de cada um. Por isso que o Senhor sempre traz a sua palavra, Ele nos acolhe, Ele nos sustenta, para que nós possamos estar ligados nele, né, como o Senhor quer, ligados na videira verdadeira que é Cristo, né? Então, para nós encerrarmos esse programa, eu gostaria que deixasse uma mensagem, né, uma dica, algo que Deus coloque no teu coração para todos aqueles que estão nos assistindo, para que eles possam ser edificados. Amém. Creio assim que uma pessoa um dia falou para mim assim: não tem como tu ter fé ou ficar em cima do muro. Ou tu tem fé, ou tu não tem fé. E a fé que o Senhor tem me mostrado hoje em dia é você passar a depender totalmente do Senhor, ter Cristo como tua vida. Então, quando você tem Cristo como tua vida, não significa que tu vai deixar a tua família, teu trabalho, as coisas que tu tem que fazer, teus compromissos. Ter Cristo como a tua vida significa tu passar a agir e reagir conforme Ele mandou. Ter o mesmo objetivo que Ele tem. Então tu estar aqui no mundo, mas com teu coração voltado para o Senhor e passar a depender dEle com relação a tudo, suportando as provações. E eu gostaria assim de deixar então a mensagem, né, que está lá em Tiago capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então a mensagem assim, que eu sinto do Senhor de deixar é que Deus sempre vai fazer provas do quanto nós amamos verdadeiramente Ele. Essas provas do nosso amor por Ele são traduzidas com tribulações muito grandes que nós passamos, escassez, privações. E quando nós chegamos assim num momento que numa área da nossa vida, Deus, Ele quer nos coroar com a coroa da vida naquela área. Antes de acontecer isso, nós estamos assim no pico da provação, do sofrimento. Deus sabe que passando aquele pico do sofrimento, Ele vai poder me coroar porque terminou a provação e eu fui dado aprovado. Então Ele me congratula, Ele coloca aquele selinho lá, né, como na prova de matemática a gente ganhava, a notinha 10 lá, né, que o aluno tanto espera. Então, esse sofrimento, quando a gente passa por momentos intensos que a gente acha que não vai mais subsistir, que acontece como Davi falou certa vez para Jonatas: ó, tão certo como vive o Senhor, a minha alma está a um passo da morte. Quando nós chegamos a um sofrimento que a gente acha que não vai mais subsistir, é o que a gente acha assim que nós estamos assim à porta das covas do sepulcro e que nós vamos cair, é aquele momento decisivo, porque se tu te mostrar fiel no Senhor naquele momento, existir alimento dentro de ti, a palavra do Senhor dentro de ti, tu se alimentou do Senhor, tu tem obedecido e lutado pela fé, que é a obediência à palavra todos os dias, tem lutado para que Cristo seja formado em ti e tu viva por Ele. E tu consegue galgar e vencer aquilo ali pela graça do Senhor, aquele momento tão difícil na tua vida que tu acha que tu não passa para o dia seguinte. Porque tem momentos que a gente acha assim que tu não vai passar. Tu não vai saber o que vai acontecer amanhã. Tu acha assim que tu tá vendo que não tem mais chão para ti. E tu persevera e tu consegue passar por aquele momento. Deus aí vai olhar, tu foi aprovado. Tu saiu da aprovação de forma aprovada, porque uma pessoa pode sair de uma aprovação de forma reprovada, como aconteceu com Israel no deserto, em que eles ficaram prostrados no deserto, né? Então as provas vinham, eles eram reprovados e ficavam cada vez mais para trás. Mas quando a gente persevera e quando a gente passa por pelo cimo do monte ali, que a gente não está mais aguentando, mas existe aquela curvinha, daí o Senhor começa a trazer o refrigério, daí Ele nos coroa com a vida. Daí no dia seguinte, passa 2 dias, tu nem se lembra mais que estava com aquela aprovação. Deus apaga tudo dentro de ti, tu nem consegue mais olhar para trás, porque Ele apaga, até as lágrimas ficaram. Ele restaura a tua vida, as tuas emoções, é como se não tivesse passado por aquilo. E Ele enche teu coração com um preenchimento de vida. Que Cristo foi formado em ti naquela área que tu padeceu. Então aquela área, Cristo passa a ser a tua vida dentro daquela área. Então tu recebe um fortalecimento tal que tu venceu a morte naquela área. Então todos os danos da morte, que foi a aprovação que tu passou, que foi aquele ponto da cruz, né? Até tu ir para ser crucificado e ter ressurgido dos mortos naquela área, tu não te lembra mais das dores da morte. Aquilo que era tão real e tão evidente e estava naquele momento estava sofrendo, que estava dizendo para ti alertadamente, claramente, ó, tu vai morrer, tu não vai conseguir passar por essa prova. 2 dias ou 3 dias depois, que é o momento que o Senhor usa para nos tirar para a ressurreição, depois que a gente foi aprovado, tu olha para trás, tu não se lembra mais das dores da morte. Tu vai tentar se lembrar, tu não sente mais aquilo. As tuas emoções passaram por um processo de cura, de ressurreição. As tuas emoções, o teu pensamento, a tua mente, a tua vontade. E todos os danos sofridos na provação, o Senhor anula aquilo. E tu só consegue sentir Cristo naquela área formada em ti. Isso é o prêmio da coroa da vida. E o Senhor prometeu dar esse prêmio somente àqueles que amam. Então Ele vai fazer com que tudo esteja se corroborando contra ti, para ver se tu vai amar Ele. Ele vai ter que permitir com que as coisas fiquem totalmente contra ti, tu achar que não tem mais esperança para ti.
Daí tu só, dentro do teu coração, só tem mais uma esperança. Só tu, Senhor, pode me tirar disso. Agora, se tu me abandonar, eu não tenho mais o que fazer. É um estágio que Deus te leva que tu não tem mais esperança em nada. Tu perde esperança nas pessoas, no mundo, em ti mesmo, na tua saúde, em tudo. E Deus só coloca uma forma, é só Cristo ali na tua frente. Daí tu luta por causa dele. Tu tá ali, tu achando que tu não vai aguentar. Então Deus testou o amor que tu tem por ele e te viu aprovado. Então é só por causa que tu conseguiu comprovar para ele que tu amou ele realmente, que ele foi mais importante do que tudo e mais importante do que tua própria vida. Então ele te coroou com essa vida, que é a vida de ressurreição de Cristo formada em nós. Então essa mensagem assim que eu sinto de deixar para os irmãos. Amém. Então nós ficamos por aqui. Agradeço a tua presença, de estar compartilhando. Que o Senhor esteja aí com vocês, com a tua família, né, capacitando a servi-lo. Amém? Que Deus te abençoe até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.